Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma aula do primeiro minicurso da Carpa. Hoje é a terceira aula, em que nós vamos falar sobre prevenção cardiovascular. E a aula foi basicamente toda baseada na diretriz de prevenção cardiovascular divulgada pela SBC. Então, a gente vai deixar o link também dessa diretriz para vocês, caso vocês queiram ler mais sobre ela mais detalhadamente. Vai estar na descrição do vídeo. E é isso aí, vamos falar de prevenção. Então, quando a gente fala de prevenção, se a gente parar para pensar que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela fez uma diretriz e fez uma atualização dessa diretriz, então a gente consegue perceber que realmente tem uma importância muito forte as taxas de doenças cardiovasculares no Brasil. Então, é algo que realmente preocupa. Então, por isso que é importante a gente falar um pouco sobre essa questão epidemiológica, para entender o porquê de ser construída uma diretriz de prevenção para essas doenças, para evitar que elas evoluam e que as taxas aumentem, né? Então, agentes cardiovasculares, hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, são a principal causa de morte. E aí a gente vê que, apesar de ter uma taxa de mortalidade por idade menor, ela está diminuindo. O que é que isso significa? Uma pessoa, por exemplo, de 60 anos hoje, ela tem uma probabilidade de morrer por causa cardiovascular menor do que uma pessoa de 60 anos com a mesma idade, no caso, há 20 anos atrás, por exemplo. Então, a gente conseguiu, através dessa diretriz de prevenção foi construída, diminuir essas taxas de mortalidade por idade. Porém, também está acontecendo que a taxa de expectativa de vida está aumentando. Então, com a expectativa de vida aumentando, a população ela tem envelhecido, tem alcançado idades maiores. E a gente vai ver mais para frente que a idade é um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, se a população alcança idades mais avançadas, ela também acaba por si só tendo maior risco de ter eventos cardiovasculares, tá? Então, a gente vê o quê? A importância de ter uma prevenção primária e secundária para evitar que essas taxas aumentem e, mais ainda, não só evitar que elas aumentem, mas fazer com que elas diminuam. E aí a primeira pergunta que a gente pode ter, né, pode questionar é como a gente vai conduzir um paciente para que a gente previna ele de eventos cardiovasculares. Mas aí, antes de a gente pensar em conduzir, a gente precisa chegar no primeiro passo, que é estratificar o risco desse paciente, e a partir dessa estratificação, a gente vai gerar uma conduta. Mas aí, como é que eu faço para estratificar o risco do paciente? A gente vai analisar os fatores de risco dele. E esses fatores de risco, eles podem ser fatores modificáveis e não modificáveis. Quais são os fatores modificáveis, Gabi? Os fatores modificáveis são, por exemplo, o tabagismo. Se o paciente ele fuma, então a gente tem como mudar isso, mudar esse cenário, pedir para que ele pare de fumar, orientar ele em relação a isso, auxiliar para que ele consiga sair desse vício. Outro fator de risco que é modificável é a questão da alimentação, atividade física, se o paciente for sedentário. Então, incentivar para que ele faça uma atividade física, isso vai fazer com que ele diminua as chances dele ter um evento cardiovascular futuramente. E os não modificáveis, que podem ser o sexo, a idade, não tem como modificar nessa questão do histórico familiar, e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esses fatores de risco mais para frente. E aí, através desses fatores de risco, a gente vai conseguir definir o paciente em que nível de risco ele está. É um risco baixo? É um risco intermediário, alto, muito alto? Então, analisando os fatores de risco, a gente tem um score que usa esses fatores de risco como variáveis. Esse score ele gera uma pontuação que prediz qual o risco do paciente. O mais utilizado é o Framingham, que a gente vai falar mais para frente, prediz esse risco para daqui a 10 anos. E a partir do risco, do nível de risco que o paciente se encontra, a gente vai analisar qual conduta vai ser tomada. E é importante, a gente vai também detalhar melhor depois, mas é importante destacar já que, independente do risco que o paciente tiver, da taxa de risco dele, já vai ser indicado uma mudança no estilo de vida dele. Então, já vai ter indicação para parar, acessar o tabagismo, já vai ter a indicação para a melhora da alimentação, uma indicação para a realização de atividades físicas. Então, independente do risco, essa mudança no estilo de vida já vai ser indicada. E aí, vai ser indicada, então, a conduta. E aí, como eu falei para vocês, existem alguns scores que calculam, com base nos fatores de risco, usam eles como variáveis para calcular o risco global.
mas o mais utilizado hoje no Brasil é o score de risco de Framingham, tá? Então, a gente vai mostrar eles um pouquinho aqui. Como eu falei para vocês, a idade e o sexo já são fatores de risco, mas aí no caso dos homens e das mulheres, a gente vai ver que o homem, por si só, ele já é um sexo que tem mais chance de desenvolver uma doença cardiovascular do que a mulher. Então, por isso que o score de Framingham, ele traz tabelas diferentes para a gente avaliar. Ele traz tabela para a mulher e uma tabela para os homens. A gente vai mais para frente que a pontuação muda. As mulheres vai de -3 a 12, dos homens vai de -2 a 15. E aí a gente vê que quais são as variáveis que são utilizadas, que é a idade, a taxa de HDL, do colesterol total, a pressão arterial sistólica, se tratada ou se não tratada. E aí a gente traz um porém que é importante analisar. Por que que a gente tem que trazer essa diferenciação? Porque no caso, por exemplo, de um paciente que tem uma pressão arterial sistólica que é tratado, então ele usa o medicamento, mas ele continua com a pressão alterada, com hipertensão, então a gente tem que avaliar por que o medicamento não está fazendo efeito naquele paciente. E aí talvez até fazer uma alteração medicamentosa nesse paciente para que ele venha diminuir o risco de doença cardiovascular no futuro. Ele traz também o fumo e a diabetes. E aí, por exemplo, ele traz, é importante destacar também, que a idade inicial que o score de Framingham traz é a partir de 30 anos, tanto para homem quanto para mulher. E aí, no caso das mulheres, de 30 a 34 anos, por exemplo, tem uma pontuação de 0. Quanto maior a pontuação, maior vai ser a porcentagem de risco, tá? Aí, no caso do HDL, a gente sabe que os valores normais de HDL são a partir de 45. Então, a gente vê que a partir de 45, realmente, ela pontua de 0 a pontuações negativas, mas quando ela começa a ter uma taxa de 45 para baixo, então a gente já vê que ela começa a fazer uma pontuação maior. A idade também, quanto maior a idade, maior a pontuação. Colesterol total, pressão arterial, quanto maiores, maior a pontuação. Ter diabetes e fumar também acabam gerando uma pontuação maior no score. E aí a gente vai trazer aqui, então, que a pontuação, ela vai determinar uma porcentagem de risco, que vai ser quem vai determinar o nível que essa mulher, ela vai estar de ter um acidente, né, um risco de um evento cardiovascular em até 10 anos. E aí a gente vê que uma mulher que pontua de 21 ou mais pontos, ela acaba tendo um risco maior do que 30%, então já é um risco muito elevado, tá? Mulheres que têm até 0 pontos têm um risco ainda de 1,2% de desenvolver as doenças cardiovasculares. E aí a gente vem para a tabela de homens, como eu falei para vocês, a pontuação ela muda, começa com -2, vai até 15, e aí a gente vê que um homem de 75 anos ou mais, ele acaba tendo uma pontuação de 15 pontos, enquanto uma mulher de 75 anos ou mais tem uma pontuação de 12, né? No caso do HDL, a gente vê que já começa a pontuar no -2 também. E, enfim, a gente consegue ver algumas diferenças em relação à tabela de homens e mulheres, justamente por conta dessa maior predisposição de homens e mulheres. E uma coisa que é importante a gente destacar é porque quando a gente acaba estudando muitas doenças, a gente vê que, na maioria delas, o que acontece é que tem essa prevalência masculina de desenvolver a doença até a mulher entrar na menopausa. E aí, quando a mulher entra na menopausa, acaba que as taxas e as probabilidades dela desenvolver determinadas doenças acabam aumentando e muitas vezes superam até as chances do homem. Mas no caso das doenças cardiovasculares, a mulher, mesmo em período pós-menopausa, mesmo com a diminuição do estrogênio, ela ainda tem menos chance de desenvolver um evento cardiovascular do que o homem. E aqui também a pontuação do homem relacionada com a porcentagem. E aí é importante mostrar aqui que o ponto, no caso do homem, 18 ou mais pontos já leva a um risco de mais de 30%. Nas mulheres a gente viu que ela precisa pontuar 21 pontos ou mais, certo? E aí agora que a gente já tem a pontuação e a porcentagem que essa pontuação nos gera, a gente vai classificar o paciente como risco baixo, intermediário, alto ou muito alto. E aí como é que a gente vai classificar esse paciente? No caso do baixo risco, a gente vai analisar apenas a porcentagem. Se for um homem ou uma mulher com menos de 5% de risco global, então a gente vai classificar ele como risco baixo. Qual vai ser a conduta nesse caso?
vai ser justamente a questão do estilo de vida. Estimular um estilo de vida saudável através de atividade física, através de uma alimentação balanceada. Esses recortes que estão aqui no slide são da atualização da diretriz, tá? O risco intermediário vai ser homens que têm de 5 a 20% de risco global e mulheres de 5 a 10% de risco global. E aí, se o paciente tiver diabetes, ele já vai ser levado para o alto risco? Não, vai depender. Se ele não tiver sem fator de estratificação de risco, que é essa estratificação de risco? Ela vai em consideração a idade. Então, homens de 48 anos ou mais e mulheres de 54 anos ou mais são considerados fatores de estratificação de risco. Então, se ele não tiver estratificação, ou seja, forem homens com menos de 48 anos ou mulheres de menos de 54 anos, e tiver diabetes, ainda assim ele vai ser considerado de risco intermediário. E se ele não tiver uma doença aterosclerótica subclínica e tiver diabetes, ainda assim vai ser considerada um fator de risco intermediário para o paciente. Mas aí, se ele apresenta um risco global maior que 20%, no caso da mulher maior que 10%, aterosclerose subclínica documentada, um aneurisma de abdominal, tudo isso é uma doença crônica renal, pacientes com LDL acima de 190 miligramas por decilitro, se ele apresenta diabetes com estratificação de risco ou doença aterosclerótica subclínica, então a gente já pode considerar que o paciente ele tem um alto risco. E aí a conduta já não vai ser apenas a questão de mudança nos hábitos de vida, a gente já vai entrar com uma terapêutica medicamentosa, né? E aí a gente já entra com as estatinas, por exemplo, que é uma classe de medicamentos muito utilizada para controlar ali, o colesterol. E aí uma das mais utilizadas é a simvastatina, mas pode ser utilizadas outras também da mesma classe, como a rosuvastatina, por exemplo. E a gente tem os de risco muito alto. E aí o que é que acontece? Nas pessoas de risco muito alto, quando ela já tem uma aterosclerose que obstrui de 50% ou mais das artérias daquele paciente, então a gente já tem que ligar um alerta muito elevado para esse paciente, porque já é uma obstrução muito elevada. E uma obstrução dessa pode levar facilmente o paciente a um infarto agudo, pode levar o paciente a um acidente vascular encefálico. Então, já é um paciente que a gente tem que ligar um alerta muito alto, entrar com terapeuta medicamentosa, indicar a mudança no estilo de vida, tá? Então, a gente vai entrar agora, a Cal vai começar falando sobre quais as condutas que a gente tem que tomar para cada risco desses, cada nível de risco desses, mais detalhadamente, mas antes de eu entrar, eu quero mostrar para vocês a calculadora aqui que a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz. Essa calculadora é muito interessante, porque ela traz justamente esses cálculos que a gente acabou de ver, utiliza justamente essas ferramentas dos fatores de risco, o score de Framingham, para calcular qual o risco do paciente desenvolver um evento cardiovascular daqui a 10 anos. A gente vê que é uma calculadora que ela está bem atualizada, foi atualizada no ano passado, e vamos clicar aqui para a gente ver. Então, ó, a primeira etapa que ele traz é justamente o fator que tem lá no de risco muito alto. Então, se eu coloco que sim aqui, ele já dá o resultado. Já diz que o risco é muito alto e já indica um tratamento com o quê? Rosuvastatina, a gente já vê que aqui nem tem mais indicação da simvastatina, que tem um efeito menor. Já é a rosuvastatina, que das classes da estatina que tem um efeito maior. E ele já traz, então, essa indicação, né? E reforçar a mudança de estilo de vida. Como eu falei para vocês, independente do risco que o paciente tiver no nível de risco, vai ser indicada essa mudança no estilo de vida. E aí, vamos voltar aqui. Se eu disser que o paciente ele não tem essa obstrução, então ele manda para uma segunda etapa, vai perguntar em relação à diabetes, que aí a gente viu que diabetes está muito relacionada com risco muito alto. Ela só vai para o risco intermediário se não tiver relação com homens maiores que 48 anos, mulheres maiores que 54, ou doença aterosclerótica subclínica. Então, eu vou colocar que ele é portador. Se ele for portador, já vai trazer para a gente essa questão da estratificação de risco e da doença aterosclerótica subclínica, justamente como a gente viu. Se eu disser que não tem, vai ser encaminhado como um de risco intermediário. Se eu disser que tem, a gente já encaminha para um risco alto, tá? Então, se eu disser que não, é o risco intermediário. E assim a gente vai conseguindo entender
quais são os riscos, né, que a taxa, o nível de risco que o paciente está e a conduta necessária para aquele risco específico, para aquele nível específico que o paciente se encontra. Então, iniciando agora a discussão das recomendações que a diretriz de prevenção cardiovascular vai trazer, as primeiras que a gente vai discutir vão ser as recomendações gerais, que, como o Gabi falou, elas vão ser aquelas que vão estar indicadas para a redução do risco cardiovascular, seja qual for a estratificação de risco do paciente. Então, desde o paciente de baixo risco até o paciente de alto risco vai se beneficiar com essas recomendações. Então, por isso, elas vão atuar principalmente na prevenção primordial e na prevenção primária, sendo que a prevenção primordial é aquela que é feita antes da instalação dos fatores de risco, para impedir que esses fatores de risco apareçam, e a prevenção primária é aquela que visa impedir a instalação da doença, controlando os fatores de risco que já são existentes. Mas essas recomendações gerais, elas também vão ter um papel na prevenção secundária, que é aquela que é feita no indivíduo que já tem a doença, visando ou a cura, ou impedir um agravamento ou uma complicação dessa doença. A primeira recomendação geral que a gente vai tratar aqui vai ser a prática de atividade física e exercício físico. Então, a diretriz traz que hoje a atividade física é um dos maiores problemas de saúde pública, porque o sedentarismo está fortemente relacionado com a mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares. E além disso, o sedentarismo ele tem uma alta prevalência tanto no Brasil como no mundo. E por outro lado, já é demonstrado que o incremento na atividade física está relacionado com ganho de saúde, com melhor qualidade de vida e maior expectativa de vida. Então é por isso que a diretriz vai traçar essas recomendações para estimular um hábito de vida mais saudável e combater o sedentarismo. Antes de passar para as recomendações, para a gente entender melhor, vamos ver qual é a definição de cada conceito que a diretriz traz, porque apesar de eles serem termos correlacionados, eles têm significados diferentes. O primeiro, que é a atividade física, ele é um termo abrangente que vai incluir tanto formas estruturadas como formas não estruturadas de lazer, de esporte, de transporte, de atividades domésticas ou atividades relacionadas ao trabalho, e vai se referir a qualquer movimento do corpo que vai gerar um aumento do gasto de energia em relação ao repouso. Já o exercício físico vai ser um subconjunto da atividade física, ou seja, ele está dentro do conceito de atividade física, só que ele vai ser definido como uma atividade estruturada e repetitiva, e que tem o objetivo de melhorar ou o condicionamento físico, a saúde, a flexibilidade, a força, ou até um ganho estético. E já o esporte ele é um exercício físico que envolve regras e competições, e o sedentarismo ele é a ausência de exercício físico regular e de atividade física frequente que envolva um aumento maior do que 2 a 3 vezes no gasto energético do corpo em relação ao repouso. Bem, quais são os efeitos do exercício que vão embasar essa redução no risco cardiovascular que eles causam? Então, esses efeitos eles podem ser divididos em efeitos agudos, que são aqueles que vão se dissipar rapidamente, que vão ter uma ação após uma única sessão de exercício, ou podendo até durar 24 horas após, que aí nesse caso se chamaria efeito subagudo ou agudo tardio. Ou pode ser também um efeito crônico, que é aquele que vai ser alcançado por repetidos efeitos agudos e subagudos, e que a partir disso eles vão ser observados até no repouso, até distante de uma última sessão de exercício. E um exemplo clássico de um efeito crônico é a bradicardia de repouso, que a gente observa em atletas de modalidades que são predominantemente aeróbicas, como é o caso do ciclismo. Além desse efeito, existem vários outros que são mostrados aqui nessa imagem que a diretriz traz, onde a gente pode ver tanto os efeitos agudos como os efeitos crônicos, e ver o que sofre redução e o que sofre aumento como resultado do exercício. Então, além da diminuição da frequência cardíaca no repouso, como eu comentei, a gente pode citar também uma diminuição aguda na glicemia e cronicamente uma redução na hemoglobina glicada, além do aumento na sensibilidade à insulina. E isso vai justificar a redução no risco de desenvolvimento de diabetes, como a gente vai ver. A gente vai ter também um aumento agudo na lipólise e uma diminuição na hiperlipemia pós-prandial e na lipemia, que vai estar relacionado com as dislipidemias que a gente vai comentar também. E também vai haver uma redução na pressão arterial, que ocorre de 24 a 48 horas após o exercício e está associado com menor risco de desenvolvimento de hipertensão. E nos já hipertensos, eles vão estar relacionados a uma redução da pressão arterial, o que vai se somar com os efeitos do medicamento e vai auxiliar no tratamento. Tanto que em alguns casos ele pode permitir até uma redução na dose da medicação. E essa relação com a hipertensão a gente vai comentar também quando estiver falando desse tema em específico. E quais são os riscos que vão estar envolvidos na prática de exercício físico? Bem, a diretriz traz que o risco de um indivíduo saudável sofrer qualquer evento em decorrência da prática regular de exercício físico é extremamente baixa.
o que faz com que a recomendação de ser fisicamente ativo ela seja bastante segura, já que os benefícios eles vão superar largamente qualquer risco que possa estar envolvido. Então esse risco ele não deve causar receio ou servir nem de barreira nem de justificativa para a manutenção do sedentarismo pelo paciente. E a diretriz traz que é papel do profissional educar o paciente quanto a isso, já que o percentual de indivíduos fisicamente ativos no Brasil é muito baixo. E como a gente comentou, o exercício físico ele é uma recomendação geral. Ou seja, até os pacientes cardiopatas eles vão se beneficiar da prática regular de exercício físico. Isso principalmente se for no contexto de uma reabilitação cardiovascular, onde o paciente tenha uma avaliação e uma prescrição individualizada de cada exercício e que seja preferencialmente acompanhada por um profissional. Mas esse acompanhamento ele não só se limita aos pacientes que já têm uma doença cardiovascular, ela também pode beneficiar os outros pacientes, principalmente porque com acompanhamento você pode fazer a reavaliação do paciente, você pode estimular o comprometimento dele e até mensurar a evolução e os benefícios que esse paciente está tendo com esses exercícios. Então, finalmente, vamos ver quais são as evidências e as recomendações que a diretriz traz sobre a prática de exercício e de atividade física. O primeiro é que, como a gente viu, o tempo de sedentarismo está relacionado com a maior mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares. E recomenda-se que durante as consultas, o médico ele rotineiramente questione o paciente sobre os hábitos de atividade física dele e estimule a adoção de um estilo de vida mais ativo. Como a gente vê, é uma recomendação geral. E complementando essa parte, a diretriz ela traz que, apesar desse simples estímulo ao paciente ele já ter se demonstrado capaz de aumentar os níveis de atividade, a orientação do médico ele deve preferencialmente ser de forma mais organizada e estruturada. Outra recomendação é que a prática regular de exercícios físicos elas sejam feitas de forma combinada, ou seja, ela combine tanto exercícios aeróbicos como exercícios resistidos. E no caso dos idosos, deve-se acrescentar também exercícios de flexibilidade e de equilíbrio, isso visando melhorar a capacidade funcional desse idoso, a qualidade de vida e principalmente prevenir quedas. A diretriz traz também que o consenso de uma boa e plausível meta de exercícios semanais para a promoção de saúde e prevenção de doenças cardiovasculares seja a realização de atividade física por pelo menos 150 minutos por semana de intensidade moderada ou 75 minutos de alta intensidade. Mas sabe-se que a prática de mais de 300 minutos semanais de exercício de intensidade alta moderada pode conferir um benefício adicional. Outro ponto é que não existe evidência científica para definir um claro limite superior a partir do qual o exercício passaria a trazer dano ao invés de benefício para um indivíduo saudável. Outro ponto que a diretriz traz é que qualquer volume de atividade física parece ser melhor do que exercício nenhum. Ou seja, o sedentarismo é a pior situação possível. E além disso, o volume total de atividade que é praticada, ela parece ser mais importante do que a duração de cada sessão individual. E por último, a diretriz vai trazer que não existe estudos longitudinais relacionando doença cardíaca com a prática de exercício físico intenso por pessoas saudáveis e de forma regular. A diretriz de prevenção, ela traz também um capítulo específico e recomendações específicas sobre cada tópico para o grupo das crianças e dos adolescentes. E a justificativa que é dada para isso é porque são essas as fases de maior potencialidade para a prevenção de doenças cardiovasculares, como a aterosclerose. E isso é porque hoje se sabe que a aterosclerose ela tem início desde a idade fetal. A regressão da aterosclerose na criança ela é muito mais fácil do que no adulto, porque as lesões são muito menos complexas e menos fixas. E porque nas crianças ocorre o que a diretriz chama de fenômeno de trilha, que é o fato de que as crianças que possuem algum fator de risco cardiovascular provavelmente vão continuar na idade adulta com esse mesmo fator de risco em uma intensidade parecida. E o último fator, e mais importante, é que os hábitos em saúde, eles são formados principalmente na infância e na adolescência. Então, quanto mais cedo se intervém, mais resultados você vai ter no longo prazo. Então, dessa forma, as recomendações específicas que a diretriz vai trazer para a infância e adolescência na questão de atividade física e exercícios é baseada no documento de prevenção cardiovascular americana de 2016, que vai trazer uma recomendação para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de um nível de atividade física de mais de 60 minutos por dia de atividade aeróbica intensa e vigorosa e também um treino resistido, um treino de força de pelo menos 3 vezes por semana. E em crianças pré-escolares de 3 a 5 anos, o que é recomendado é que elas se permaneçam ativas ao longo do dia para estimular o crescimento e o desenvolvimento motor, buscando sempre atingir um total de 3 horas ativas por dia, diversificando a intensidade de leve a vigorosa.
A próxima recomendação geral, a próxima mudança no hábito de vida que a diretriz vai trazer vai ser uma alimentação saudável. E para embasar isso, ela vai citar que hoje, segundo a OMS, a dieta inadequada é o principal fator de risco para a mortalidade precoce ao redor do mundo todo. E especialmente no Brasil, a gente passa pelo que se chama de transição nutricional, que é um conceito que vai se referir à mudança no padrão de nutrição e digestão alimentar como consequência das mudanças sociais, econômicas e demográficas. E além disso, se chama a atenção também para o papel das cadeias de fast food, da indústria de alimentos e da televisão para a formação do que se chama de um ambiente obesogênico, que é um ambiente que vai manter as crianças mais sedentárias e submetidas a um consumo calórico excessivo. E por outro lado, já é muito evidenciável que uma alimentação saudável está fortemente relacionada com uma baixa mortalidade cardiovascular e um menor risco de infarto. Quanto às recomendações de dieta, a diretriz ela vai trazer recomendações tanto gerais, que a gente vai ver agora, como específicas para a prevenção primária e secundária de vários fatores, como por exemplo, dieta para o controle da hipertensão, para o tratamento de dislipidemias ou para a abordagem do adulto com sobrepeso e ainda as especificações na nutrição da criança. Mas quanto aos fatores gerais, a diretriz ela vai replicar o que está no Guia Alimentar da População Brasileira do Ministério da Saúde, de 2014, que propõe 10 passos para uma alimentação saudável, que são priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, utilizar óleo, sal e açúcar com moderação, limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, comer com regularidade e com atenção, comprar alimentos na feira, cozinhar, planejar as compras e o preparo de cada refeição, evitar fast food e ser crítico quanto à publicidade de alimentos. E além disso, se dá outras recomendações, como prestar atenção nos rótulos de cada alimento. E como a gente falou que uma dieta saudável, que é aquela rica em grãos, frutas e hortaliças, alimentos ricos em vitaminas e minerais, estão associadas com uma baixa mortalidade cardiovascular e um menor risco de infarto, isso motivou a realização de vários estudos para verificar se a suplementação com vitaminas ou com ácidos graxos ômega 3 que estão presentes nesses alimentos, se eles vão ter algum efeito na redução do risco cardiovascular. De forma geral, o resultado desse estudo foi que a suplementação de vitaminas ou de ômega 3 de origem vegetal não mostrou nenhum benefício clínico. Então, a diretriz ela não vai recomendar suplementação com vitamina A ou beta-caroteno, ou suplementos de vitamina B e ácido fólico, ou vitamina D ou vitamina E, nem vitamina K. E também não a suplementação com ômega 3 de origem vegetal, apesar dela estimular o consumo de vegetais que são ricos nesses óleos. Já quanto à suplementação de ômega 3 de origem marinha, a diretriz ela vai trazer que, embora seja consenso que o consumo regular de peixes ricos neste ômega 3 faça parte de uma dieta saudável, a recomendação de suplementar com cápsulas de óleo de peixe ela tem várias controvérsias. Mas o que foi definido é que essa suplementação, quando ela é feita com doses elevadas, ela pode ajudar no tratamento da hipertrigliceridemia. Então as recomendações vão ser que se deve suplementar 2 a 4 gramas por dia de ômega 3 de origem marinha para indivíduos com hipertrigliceridemia grave. Se recomenda também pelo menos 2 refeições à base de peixe na semana, isso principalmente em um paciente que tenha um maior risco de infarto do miocárdio. Essa suplementação ela pode ser feita também para a prevenção secundária de indivíduos que estão fazendo uso de estatinas ou portadores de insuficiência cardíaca. Mas essa suplementação ela não está indicada para a prevenção primária em indivíduos que estejam ou não fazendo uso de medicamentos. Já quanto à recomendação de uma alimentação saudável específico para a infância e adolescência, a diretriz ela vai chamar atenção para estudos que revelam que quase a totalidade das crianças hoje consome mais açúcar, mais gorduras de má qualidade e menos fibras do que é recomendado para a sua idade. E além disso, ela reforça aquela questão que a gente comentou de que essas fases ela têm um grande potencial na mudança de hábitos de vida. Tanto que no caso da alimentação, os hábitos alimentares eles são formados principalmente até os 7 anos de idade. E as recomendações dessa fase para um bom crescimento e desenvolvimento infantil, visando combater as doenças cardiovasculares desde a infância, elas são 10. Que vai ser, primeiro, leite materno exclusivo até os 6 meses e a introdução de outros alimentos até os 2 anos de idade. A ingestão de alimentos frescos e integrais desde que eles são introduzidos, a partir dos 6 meses. A ingestão calórica adequada à idade, que vai levar em consideração a taxa metabólica basal, as necessidades de crescimento e o exercício físico dessa criança. Uma alimentação mais variada possível, respeitando sempre a proporcionalidade entre os macronutrientes, que vão ser de 10 a 20% do consumo calórico em proteínas, 30 a 40% em gorduras e 30 a 50% em carboidratos, desde que não haja algum fator que tenha que mudar essas proporções. Estimular a ingestão de frutas, legumes e verduras diariamente, oferecendo em todas as refeições. Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerante, balas, salgadinhos
qualquer outra guloseima durante todo o desenvolvimento da criança e nunca oferecendo esses alimentos para os lactentes. Outra recomendação é a de utilizar o sal com moderação, sendo que o alimento infantil ele tem que ser menos condimentado e menos salgado do que o adulto, limitando o consumo a até 2 gramas de sal por dia. Associar proteínas de origem vegetal e de origem animal, estimulando também o consumo de pescados, né, que como a gente viu é benéfico para a redução do risco cardiovascular. A ingestão frequente de água e a limitação de sucos, mesmo que eles sejam naturais ou sem açúcar. E por último, a gente vai ver que é importante o consumo de gorduras de alto valor nutritivo, como castanha, amêndoas, nozes e outros óleos de origem vegetal, e sempre respeitando a quantidade adequada para a idade e evitando ao máximo a ingestão de gordura trans. Então, o próximo tópico nas recomendações gerais vai ser a manutenção de um peso saudável, ou seja, o combate da obesidade e o sobrepeso, que são duas condições complexas e crônicas que a prevalência cresceu bastante nas últimas décadas por todos aqueles fatores que a gente comentou quando estava falando de uma alimentação adequada. Então, a diretriz ela chama a atenção que em um período de 34 anos, a prevalência de obesidade no Brasil aumentou mais de 4 vezes para os homens e mais de 2 vezes para as mulheres, o que nos coloca aí em quarto lugar entre os países com maior prevalência de obesidade. E além disso, a gente está observando também no Brasil o aumento do sobrepeso e na obesidade em crianças e adolescentes, por conta daquele ambiente obesogênico que a gente comentou. E isso é preocupante porque a maioria desses adolescentes obesos vão se tornar adultos obesos. E está muito evidenciado também que essa grande prevalência na obesidade é um dos fatores que explica o aumento das cargas das doenças crônicas não transmissíveis, já que ela está frequentemente associada com as doenças cardiovasculares como hipertensão arterial, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca, dislipidemias, diabetes mellitus tipo 2, fibrilação atrial e até outras doenças como osteoartrite e certos tipos de câncer, o que torna a obesidade uma condição que predispõe muito à mortalidade. Mas, por outro lado, uma perda significativa de peso, que é aquela com uma redução maior que 5% do peso inicial, ela vai apresentar uma melhora no risco cardiovascular, porque ela vai diminuir a pressão arterial, vai diminuir o LDL colesterol, os triglicerídeos, glicemia e vai até retardar o aparecimento de diabetes. Então é por isso que a diretriz ela vai trazer recomendações para a abordagem nos adultos que têm sobrepeso e obesidade, sendo elas as principais: a perda de peso, por todos esses motivos que a gente comentou, um aconselhamento por parte de médico nas questões de estilo de vida e restrição calórica para auxiliar o paciente nessa perda de peso, e a realização do cálculo do IMC e das medidas antropométricas de forma rotineira nas consultas para identificar aqueles adultos com sobrepeso e obesidade com o objetivo de fazer uma intervenção. Quanto à questão da obesidade e do sobrepeso na infância e na adolescência, a diretriz ela vai trazer alguns dados interessantes, como por exemplo, em 2015, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o PENSE, ela identificou que a prevalência do excesso de peso era 23% e a de obesidade era 8,5% nos escolares entre 13 e 17 anos. E outro dado é que cerca de 80% desses adolescentes vão se tornar um adulto obeso e que a obesidade já nessa idade está associada com dislipidemia, hipertensão e o favorecimento de lesões ateroscleróticas. E é importante citar também que o diagnóstico da obesidade e do sobrepeso nesse grupo ele vai ser feito de forma diferente do que no adulto. Ele vai ser feito a partir dos 2 anos, usando também o IMC, mas só que vai comparar com as tabelas de crescimento da OMS, sendo o excesso de peso aquele IMC que está entre o percentil 85 e 94, a obesidade aquele IMC que está acima do percentil 95, e a obesidade grave um IMC que está 120% do percentil 95 ou um IMC maior do que 35. E a última recomendação geral que a gente vai abordar vai ser a cessação do tabagismo e a sua prevenção. E para contextualizar, a diretriz traz que o Brasil ele é considerado um dos países do mundo que mais reduziu a prevalência de fumantes nos últimos 30 anos. E o controle do tabagismo aqui ele tem sido considerado um modelo para o mundo todo, já que a gente nesse período conseguiu reduzir até pelo menos a metade do consumo do tabaco. E esse resultado ele foi alcançado por meio de medidas como o aumento de impostos, a proibição da propaganda, a proibição do uso em locais fechados, a proibição da venda a menores e vários outros. Mas ainda assim, segundo o Ministério da Saúde, no Brasil a gente ainda tem cerca de 9% de adultos fumantes e no mundo esse número pode chegar até 1 bilhão de fumantes, apesar dos esforços para o controle do tabaco em nível mundial. E como consequência para o sistema cardiovascular, o uso continuado do tabaco e de seus derivados, eles vão levar no longo prazo ao aparecimento de doenças crônicas, que geralmente vão se manifestar 30 anos depois do início do consumo regular.
E outro fato é que o tabagismo ele é uma das principais causas evitáveis de mortalidade no mundo. E como a nicotina ela é uma substância altamente viciante, altamente aditiva, qualquer exposição pode gerar uma dependência que é muito difícil de se reverter. Então, por isso que se deve focar na prevenção primordial do tabagismo, que é aquela que é realizada antes da iniciação do ato de fumar. E ela vai ser muito mais eficiente para combater esse risco cardiovascular modificável. E outro ponto interessante é que cerca de 90% dos fumantes, eles iniciaram o uso do tabaco até os 18 anos de idade. Isso reforça aquilo que a gente comentou, de que a infância e a adolescência, ela é aquela fase com maior potencial para definir os hábitos de vida no futuro. Isso também define que o foco da prevenção primordial deve ser em reduzir a experimentação do tabaco entre os jovens. E para isso, a diretriz sugere que essa prevenção ela deve ser feita primeiramente identificando os fatores de risco para a iniciação do tabagismo e posteriormente pela abordagem com uma equipe multidisciplinar sobre o indivíduo e os familiares, com a educação individualizada e personalizada para o combate à iniciação ao fumo e para o auxílio da cessação do fumo. Bem, e esses fatores de risco para a iniciação do tabagismo que devem ser avaliados são, primeiro, atitudes e crenças, já que a falta de conhecimento sobre esse tema e a ausência de uma firme decisão de não iniciar o fumo é o mais forte preditor da experimentação no futuro. A influência de amigos ou familiares, já que a presença de fumantes na família ou no círculo social do adolescente também é um grande preditor da experimentação. A dependência da nicotina, já que, como a gente falou, ela é uma substância fortemente aditiva e ela pode desenvolver dependência logo após poucos dias ou semanas após o início da exposição. A idade, já que os jovens eles são mais vulneráveis a essa dependência da nicotina. A propaganda e fatores de risco como depressão, pobre desempenho escolar, experiências adversas e abuso de substâncias. Nesse último caso, a gente observa que, de forma frequente, a gente tem uma associação do cigarro com drogas ilícitas por parte dos adolescentes. Já quanto à abordagem que deve ser feita pela equipe multidisciplinar, a diretriz ela vai traçar três grupos diferentes para três diferentes estratégias educativas na prevenção primordial do tabagismo. O primeiro deles é no grupo de 0 a 4 anos. E aí os profissionais de saúde devem questionar os pais e os familiares quanto ao hábito de fumar, devem aconselhar a manter o ambiente livre de fumaça perto daquela criança e, junto com isso, informar sobre os riscos que a fumaça do cigarro pode trazer tanto para os pais como para as crianças. E, se for o caso, deve-se recomendar aos pais a cessação do tabagismo e deve-se auxiliá-los da forma que a gente vai ver nessa interrupção, além de acompanhar o progresso em cada consulta, em cada visita posterior. Já no grupo de 5 a 12 anos, a gente deve questionar diretamente a criança sobre fumar. Ou seja, fazer perguntas como se alguém fuma perto dela, se ela pensa em fumar quando for mais velha, se ela conhece quais são os riscos de se fumar, ou se ela possui algum amigo que fuma. E depois disso, deve-se aconselhar que a criança não experimente fumar, deve elogiar ela por permanecer uma pessoa não fumante, alertar para os riscos à saúde pessoal e avaliar aqueles fatores de risco que a gente comentou anteriormente. E quanto aos pais, vale as mesmas recomendações que o grupo anterior. E no caso dos adolescentes, deve-se questionar também sobre o hábito de fumar, tanto dele como de amigos, e isso deve ser feito de forma confidencial, para que a presença dos pais não influencie de alguma forma a resposta do adolescente. E para aqueles que não fumam, vai ser as mesmas recomendações que o anterior. A gente vai elogiar por permanecer não fumante, alertar os riscos e fazer uma avaliação dos fatores de risco para a iniciação do fumo. Já naqueles que estão fumando, a gente deve aconselhar que se pare de fumar, relembrar dos riscos, avaliar quais são as motivações do fumo e os sintomas de dependência e ajudar aqueles que querem ou que estão tentando parar das formas que a gente vai ver a seguir. Então, como a gente já comentou várias vezes que o médico ele tem que auxiliar na interrupção do tabagismo do paciente, agora a gente vai sair da prevenção primordial e entrar no tratamento do tabagismo. E, em primeiro lugar, o que a diretriz alerta é que o tabagismo ele é considerado uma doença crônica e ela deve ser encarada pelo cardiologista como qualquer uma das outras doenças crônicas que ele trata, como a hipertensão arterial e a diabetes mellitus. Mas não é só o cardiologista que tem esse papel. A diretriz ela ressalta também que todo profissional de saúde, principalmente o médico durante as consultas, ele deve questionar se o paciente é fumante. É uma pergunta imprescindível em qualquer anamnese. E caso a resposta seja positiva, caso o paciente seja fumante, o médico ele deve aconselhar e iniciar o tratamento do tabagismo, podendo ser feito uso até de medicamentos anti-tabaco que estão disponíveis para auxiliar na taxa de sucesso dessa interrupção. E iniciando as recomendações para esse tratamento, a diretriz ela vai fazer uma diferenciação entre os dois tipos principais de abordagem para o tratamento do tabagismo.
A primeira ela é a abordagem básica, que é aquela que deve ser realizada pelos médicos durante a consulta de rotina. Ela deve durar de 3 a 5 minutos e vai ser recomendada para todos os fumantes. E é nela que vai se abordar o perfil do fumante, vai se aconselhar ele a parar de fumar, vai preparar essa cessação e vai se acompanhar o fumante durante todo esse processo de interrupção do tabagismo, questionando ele sistematicamente em cada consulta sobre a evolução desse processo. Já a abordagem intensiva específica, ela vai ser realizada por um profissional de saúde treinado para fazer um acompanhamento aprofundado de um paciente. E nessa abordagem, ela deve ter uma programação estruturada, com sessões programadas, com cerca de 8 sessões em grupo ou individuais. Deve ser utilizada a medicação, deve ser utilizada a terapia cognitivo-comportamental e, se possível, ela deve durar até completar um ano de tratamento. E em qualquer uma dessas abordagens, é importante que o paciente ele se sinta acolhido pelo médico, que o médico demonstre empatia por ele e principalmente que ele não julgue ou condene a dificuldade do paciente de parar de fumar. A diretriz vai trazer também alguns instrumentos de avaliação que vai ser útil para que o médico avalie e compreenda de forma objetiva o perfil do paciente. A primeira delas é a escala de Prochaska e de Clement, que é também chamada de modelo transteórico da mudança, que ela vai servir para que o médico ele possa avaliar de forma clara e objetiva em que fase da mudança de comportamento, em que fase da interrupção do tabagismo o paciente está. Outro instrumento também é a entrevista motivacional, que ela vai ser uma alternativa de intervenção mais breve que vai ajudar o paciente a conhecer melhor e solucionar os problemas que ele está tendo nessa mudança de comportamento. Outro instrumento também muito importante é a escala de Fagerström, que é um questionário com 6 perguntas claras e objetivas que vai servir para avaliar o grau de dependência física à nicotina do paciente. Ela deve ser utilizada desde a avaliação inicial e, no caso de uma necessidade de um medicamento, essa escala vai ajudar a definir qual é a melhor medicação e qual é a dosagem adequada para essa medicação. E por último, a gente tem a escala de razões para fumar, que é uma escala de avaliação que vai permitir o fumante conhecer que situações do dia a dia dele leva ele a fumar. E com isso ele vai poder evitar estar nessas situações. E por fim, a diretriz ela vai trazer as recomendações para o tratamento farmacológico do tabagismo. Porque hoje, com o uso de medicamentos anti-tabaco, a gente consegue ter uma maior taxa de sucesso na cessação do tabagismo fazendo uso deles. Os medicamentos de primeira linha que a gente tem disponível vão ser a vareniclina, a bupropiona e a terapia de reposição de nicotina. A segurança desses medicamentos já foi comprovada e seu uso deve ser incentivado respeitando, claro, as contraindicações de cada medicamento. As terapias de reposição de nicotina, elas vão atuar repondo essa que é a principal responsável pela dependência do cigarro, que é a nicotina. E essas terapias elas podem ser tanto na forma de adesivos como na forma de gomas ou pastilhas de nicotina. Em ambas as formas, elas devem ser iniciadas na data escolhida para a cessação do fumo pelo paciente, mas o adesivo ele é indicado para manter um nível contínuo de nicotina circulante por 24 horas. E por ajuste na dose desses adesivos, que é feita a cada 4 semanas, a gente diminui esse nível de nicotina circulante, fazendo um processo gradual de desabituação do corpo em relação à nicotina. Já as pastilhas, elas vão estar indicadas quando você tem um momento de fissura, que é aquela intensa necessidade de fumar, e elas vão servir em substituição ao cigarro, já que elas vão promover uma liberação mais rápida da nicotina. Bem, além dessas, a diretriz também vai recomendar terapias não nicotínicas, que as de primeira linha são a bupropiona e a vareniclina. A bupropiona ele é um inibidor da recaptação de dopamina e de norepinefrina, o que faz com que ela simule alguns efeitos da nicotina no cérebro. Ela é efetiva na cessação do tabagismo porque ela vai diminuir os sintomas de abstinência. E além disso, por ele ser também um antidepressivo, ele vai auxiliar a controlar os sintomas depressivos que podem aparecer durante o processo de interrupção do fumo. Ela deve ser administrada já uma semana antes da data escolhida para o paciente para parar de fumar e deve-se aumentar a dose para 2 comprimidos de 150 mg por dia após 4 dias do uso. Já a vareniclina ela vai ser a medicação mais eficaz. Ela chega até a alcançar o sucesso em 35% dos casos, enquanto os outros medicamentos que a gente citou, elas ficam ali entre 20% e 25%. Ela é um agonista parcial do receptor nicotínico do sistema nervoso central e ela vai apresentar um duplo efeito, que é a redução dos sintomas de abstinência e a redução no desejo de fumar. Ela também deve ser iniciada uma semana antes da data escolhida para a cessação do fumo pelo paciente e a gente deve aumentar a dose no período de 3 dias até o 8º dia, onde ela vai permanecer em uma dose de 1 mg de 12 em 12 horas até o final do tratamento. Como medicamento de segunda linha, a diretriz vai trazer que o antidepressivo tricíclico nortriptilina ela pode ser usada, ela vai ter uma eficácia similar aos outros medicamentos, mas só que vai ter mais efeitos colaterais.
Como medida para a gente aumentar a eficácia do tratamento, pode ser realizada a associação de medicamentos de primeira linha, que vai ser uma opção razoável mesmo a gente tendo um aumento no custo e um aumento nos efeitos colaterais. E o que parece é que a associação de vareniclina e bupropiona é a mais efetiva de todas. E como proposta futura, a diretriz ela cita a vacina contra a nicotina, que está sendo testada e vai impedir que a nicotina ela atravesse a barreira hematocefálica e vai interromper esse ciclo vicioso de gratificação. E por último, a gente vai falar aqui sobre os dispositivos eletrônicos com nicotina, conhecidos como cigarros eletrônicos ou vape. Esses dispositivos eles foram lançados desde 2006 e os fabricantes eles tentam divulgar a ideia de eles serem um tratamento para o tabagismo ou um substituto menos nocivo do cigarro. Porém, como não há evidências científicas de que esses aparelhos eles ajudem na cessação do tabagismo, nem que reduzam a mortalidade por doenças relacionadas ao tabaco, desde 2009 a Anvisa ela proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de qualquer um desses dispositivos. Mas ainda assim, a presença desses dispositivos na sociedade está cada vez maior. Já quanto ao narguilé, que passou de um fenômeno entre os jovens para uma epidemia em várias partes do mundo, também se tem uma falsa crença de que ele seja menos nocivo que o cigarro. Porém, o que as pesquisas mostram é que ambos podem induzir a dependência à nicotina e causar graves riscos à saúde. Bom, então continuando essa parte das condutas que Carl já começou falando dos estilos de vida, como eu já falei anteriormente, independente do nível de risco em que o paciente se encontre, vai ser indicada essa mudança no estilo de vida, né? Então, vai ter que ser indicada uma mudança na alimentação, uma mudança na atividade física, para acessar o tabagismo, como tudo isso que Carl já citou. E aí, se o paciente ele tiver um nível de risco intermediário, alto ou muito alto, como é que a gente deve agir, como é que a gente deve conduzir esse paciente, né? E aí a gente já vai começar com a terapia medicamentosa, principalmente a partir do risco alto e muito alto, já é certeza que a gente entra com essa terapia medicamentosa. Inicialmente a gente já tem certeza de entrar com a questão das estatinas, mas de modo geral essa terapia medicamentosa, ela vai entrar no intuito de diminuir e controlar as taxas daquele indivíduo. Então, no caso, se o indivíduo ele tem hipertensão arterial, a gente já entra com um antihipertensivo, que é para controlar aquela taxa dele. Se o indivíduo ele tem um colesterol muito elevado, então a gente entra com as estatinas para controlar esses níveis de colesterol, os níveis de LDL, se estiverem muito elevados. Se o HDL estiver muito diminuído, então a gente vai entrar com outro tipo de medicamento. Então, no geral, a terapia medicamentosa em pacientes que se encontram com nível de risco alto ou muito alto, eles entram nessa situação de controlar o que está descontrolado, no caso, nesses pacientes. E aí, no risco intermediário, a gente vai agir da mesma forma que no risco alto, vai depender muito, mas, de maneira geral, acaba que a iniciativa no risco intermediário é muito parecida com a do risco alto ou muito alto. Mas se o risco intermediário estiver pendendo mais ali para o risco baixo, então inicialmente a gente acaba indicando mais uma mudança mesmo de estilo de vida, como na questão do risco baixo, tá? Então a gente vai entrar aqui, começar com a dislipidemia, no caso. E aí a dislipidemia no indivíduo, no paciente, ela pode ser gerada ou por uma hipertrigliceridemia ou por uma hipercolesterolemia. No caso da hipercolesterolemia, a gente tem que avaliar logo se é uma hipercolesterolemia familiar ou de causa secundária. Por que isso é importante? Porque no caso da hipercolesterolemia familiar, ela começa muito precocemente, muitas vezes é silenciosa, e os níveis de LDL, nesse caso de hipercolesterolemia familiar, são muito mais altos do que a hipercolesterolemia de causa secundária. Então, como a LDL ele acaba tendo um valor muito maior do que na de causa secundária, acaba que os efeitos e as chances de um evento cardiovascular na hipercolesterolemia familiar acabam sendo muito maiores do que na de causa secundária, além de trazer um risco de evento cardiovascular mais precoce. E aí, identificando se é familiar ou de causa secundária, a gente já vem com a indicação dos fármacos. Em geral, as indicações vão ser semelhantes, mas o que vai mudar vai ser a dosagem. E na hipertrigliceridemia, a gente pode excluir também as causas secundárias. A gente vai tentar excluir, né? Quais são as causas secundárias?
um paciente que tem diabetes, por exemplo, que tem insuficiência renal. Então, todas essas causas podem gerar uma hipertrigliceridemia. E aí, se não for de causa secundária, a gente já sabe que ele é de causa primária e já entra com a indicação também dos fármacos mais adequada para o caso do paciente. E aí, no caso da hipercolesterolemia, eu coloquei essa imagem aqui porque é bem característica a formação de placas ateroscleróticas, porque os níveis elevados de LDL acabam lesionando o endotélio dos vasos e acabam gerando essas placas. E aí a gente viu que, mas a gente viu anteriormente, né, que essas placas ateroscleróticas, elas são um fator importante para identificar o risco que o paciente se encontra. A gente viu quando tem uma obstrução de 50% ou mais, ele acaba estando lá no nível de risco muito alto. Então, como é que a gente identifica que o paciente ele tem uma hipercolesterolemia familiar e não é de causa secundária? No caso do paciente com hipercolesterolemia familiar, a gente vai analisar, bem logicamente, né, o histórico familiar do paciente, se ele tem algum parente que tem já um histórico de hipercolesterolemia, de nível de LDL muito alto. Vai analisar o histórico clínico do paciente, se ele teve alguma doença arterial crônica, arterial coronária de forma prematura, porque geralmente quando se tem, indica uma hipercolesterolemia familiar. A gente vai analisar através do exame físico a presença de xantomas, de arcos corneanos e os níveis de LDL. E aí é importante a gente falar desse nível de LDL porque nível de LDL aumentado é bem característico de hipercolesterolemia. No caso de hipertrigliceridemia, o que é bem indicativo são os níveis de HDL muito diminuídos. Então, essa é a maior diferença entre os dois. E vai analisar o DNA, que aí a análise do DNA já é bem certeiro em relação a se é familiar ou de causa secundária. É tanto que a gente vê que cada um desses parâmetros tem uma pontuação semelhante ao que tem no score de Framingham, né, que uma variável gera uma pontuação, e essa pontuação vai trazer o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar ou não. Então, no caso, quando o paciente ele já tem mais de 8 pontos somados nesses parâmetros, já dá certeza que ele tem esse diagnóstico. De 6 a 8 pontos é provável que tenha, de 3 a 5 é possível, e quando o paciente tem uma soma de pontuações menor do que 3, então ele já pode dizer que não é uma hipercolesterolemia de origem familiar, já é uma hipercolesterolemia secundária. E aí a gente entra com quais são os medicamentos que a gente entra para reduzir esse LDL. E aqui a gente tem os riscos, tá? Se ele tem um risco baixo, moderado ou alto. No caso do risco baixo, é indicado que diminua o LDL em até 30%, moderado entre 30% e 50%, e alto tem que diminuir mais do que 50% desse LDL no paciente. E a gente vê que a gente tem que entrar no paciente é justamente a classe das estatinas, né? Então, a gente tem a lovastatina, simvastatina, pravastatina, fluvastatina, pitavastatina. A gente vê que no de baixa a gente já tem o indicativo de simvastatina. E a gente vê que a dosagem é menor, por exemplo, do que no de risco elevado. E a rosuvastatina a gente encontra aqui na de risco elevado justamente porque ela tem uma ação e um efeito maior do que as outras estatinas, né? E aqui a gente tem a diretriz, ela trouxe essas recomendações para a hipercolesterolemia, e todas elas vão estar trazendo, justamente, vai estar analisando em qual nível que o paciente está, quanto de LDL deve ser reduzido e qual vai ser a conduta que você vai tomar em relação a qual medicamento, qual das estatinas vai ser indicado para aquele paciente, qual dosagem, tudo em busca de diminuir esse LDL que está muito aumentado. Essa classe de recomendação em nível de evidência é só em relação aos estudos que trouxeram essas recomendações. Então, indica qual a classe de recomendação do estudo, nível de evidência do estudo que trouxeram essas recomendações que a diretriz traz. E aí, falando de hipertrigliceridemia, como eu já falei para vocês, está muito mais relacionada com
abaixo de HDL, então quando o indivíduo está com HDL muito baixo. E aí tem a recomendação de 3 tipos de medicamentos, que são das classes dos fibratos, ácido nicotínico e ácido graxo ômega 3, mas aí a gente vai ver que o mais indicado muitas vezes vai ser os fibratos, porque geralmente quando tem hipertrigliceridemia, está associado com a hipercolesterolemia, e vai ser justamente os fibratos que vão tratar essa dislipidemia mista. Então, a gente tem essas recomendações no caso da dislipidemia. Lembrando que essas recomendações medicamentosas, né, as terapêuticas medicamentosas, mas como já foi falado por Cal, é muito importante que entre com a mudança na alimentação, porque a gente tem uma alimentação saudável, uma alimentação rica em ômega 3, que acaba diminuindo os níveis de LDL, aumentando os níveis de HDL no organismo, que a gente tem uma indicação de atividade física, o indivíduo ele deixar de ser sedentário, tudo isso vai auxiliar também nesse tratamento não farmacológico da dislipidemia. Quando a gente fala de diabetes e síndrome metabólica, é um tema bem complexo e uma situação que a diretriz traz, que é bem clara, é falando que o tratamento da diabetes em si não vai diminuir significativamente os riscos de eventos cardiovasculares futuros. Então, o que é que a gente faz se o paciente tem diabetes e se eu só tratar a diabetes não vai adiantar para o paciente? Geralmente, a diabetes está associada com outras doenças, e aí, por isso, se torna uma síndrome metabólica. Então, muitas vezes ela está associada com a hipertensão, ela está associada com a dislipidemia e com outros fatores de risco. Então, o recomendado é que a gente entre com terapêutica medicamentosa que atuem nos fatores de risco. Lógico que a gente vai tratar a diabetes, vai entrar no caso de diabetes mellitus tipo 2, vai entrar com a insulina. Então, a gente vai seguir as recomendações necessárias para o tratamento da diabetes normalmente. Mas o que vai diminuir esse risco de evento cardiovascular no futuro vai ser a gente tratar esses fatores de risco que acabam gerando também a síndrome metabólica. E aí, quais são os eventos que podem ser gerados pela diabetes? A diabetes pode gerar infarto, pode gerar acidente vascular encefálico, entupimento, né, que é uma forma mais popular de falar das artérias. Esse entupimento seria justamente a isquemia cardíaca, quando tem a formação da placa aterosclerótica. E aí esses entupimentos, né, eles são mais comuns, principalmente nas pernas e nos pés. E aí a gente consegue relacionar muito bem com a questão do pé diabético, né? Quando tem aquelas feridas que não se fecham. E aí, por que é que não se fecham? É justamente porque o suprimento de oxigênio nessa região já é muito baixo quando o paciente ele tem diabetes. E aí, um ponto muito importante na questão da diabetes é o score de cálcio coronário. Por quê? Porque a diabetes, ela acaba lesionando também o endotélio, assim como a dislipidemia, ela gera uma lesão endotelial nos vasos sanguíneos. E essa lesão endotelial favorece a formação de placa aterosclerótica. Mas aí, como eu falei lá no início da aula, tem a questão daquela doença aterosclerótica subclínica, né? Então, o paciente, ele às vezes começa a gerar aquela placa aterosclerótica e a gente não consegue identificar, porque ainda é uma placa muito pequena, ainda não gerou alterações muito significativas no paciente. Só que quanto mais cedo a gente identificar essa formação de placa, melhor vai ser o tratamento para esse paciente, para evitar que essa placa evolua e se torne uma placa que tem uma obstrução maior e evolua para quadros de eventos, como, por exemplo, o infarto, né? Porque vai gerar isquemia e aí pode gerar essas doenças cardíacas. Então, a gente aplica esse score de cálcio coronário, que vai predizer justamente como é que está a situação da placa aterosclerótica nesse indivíduo, e a partir daí a gente toma medidas para evitar que essa placa evolua. Então, de forma geral, na diabetes e na síndrome metabólica, a gente vai atuar principalmente nos fatores de risco que estão associados à diabetes, que é justamente esse trecho que traz justamente a diretriz, que o tratamento vai ser associado, vai estar relacionado com os fatores de risco associados à diabetes. E aí isso vai conseguir reduzir a morbidade para as doenças cardiovasculares. Na hipertensão, primeira ação que a gente vai ter na hipertensão é o tratamento não farmacológico. Como o Cal falou mais uma vez, você vai analisar essa questão do estilo de vida. Mas aí, o tratamento medicamentoso, como é que vai entrar aí? Ele vai entrar
principalmente no controle da pressão arterial. Então, se o paciente sem tratamento, ele está apresentando ali uma hipertensão em que ele apresenta 140 milímetros de mercúrio por 80, por exemplo, então ele já está com hipertensão, a gente já tem que entrar com um antihipertensivo. E aí a gente vai sempre tentar tratar essa hipertensão trazendo um controle para que ele volte ali para a faixa de 120 por 80, que é o mais indicado. No máximo, ali até 130 por 80. Então, esse vai ser o objetivo. Quando a gente fala de hipertensão e fala de terapêutica medicamentosa para hipertensão, o objetivo é controlar os valores da pressão arterial do indivíduo, fazer com que ele permaneça ali numa pressão arterial que seja uma pressão arterial considerada normal, né? E aí, os principais medicamentos são utilizados na hipertensão são os antihipertensivos. O principal deles seria, no caso, inibidores da enzima conversora de angiotensina, que aí vai diminuir a quantidade de angiotensina 2 e, por consequência, vai diminuir também a pressão arterial. Então, continuando nessa discussão dos fatores modificadores do risco, a diretriz ela também vai trazer a associação entre os fatores socioeconômicos e o risco cardiovascular. Como nós sabemos, as condições de saúde elas são influenciadas de forma complexa pelos determinantes sociais, como a educação e a distribuição de renda. E, especialmente no caso das doenças cardiovasculares, os indicadores socioeconômicos eles vão funcionar como fatores de risco independente para a morbimortalidade cardiovascular. Ou seja, quanto menor os indicadores socioeconômicos de uma população, maior vai ser a morbimortalidade cardiovascular, independente de qualquer outro fator de risco. Mas, por outro lado, uma melhora nos fatores socioeconômicos, eles vão estar fortemente relacionados também com a diminuição na mortalidade por todas as causas e na mortalidade cardiovascular. Isso é tanto que no Brasil e no mundo, nos períodos que a gente teve uma menor mortalidade por doenças do aparelho circulatório, esses períodos foram quase sempre precedidos por um período de melhoras no indicador socioeconômico. E é por esses motivos que a diretriz justifica a recomendação de que os indicadores socioeconômicos eles sejam investigados na avaliação clínica e sejam considerados na abordagem do paciente. Os fatores ambientais de onde o indivíduo vive também vai estar relacionado com o risco cardiovascular e cada vez mais estudos estão reconhecendo alvos de interações preventivas nos fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais que vão influenciar o risco cardiovascular, os principais que a gente pode citar vão ser a temperatura, as estações do ano, a densidade demográfica, a densidade de áreas arborizadas e principalmente o nível de poluição desse ambiente do indivíduo. E como exemplo dessa influência, a gente pode citar o fato de que nos meses de inverno há um aumento de até 53% na incidência de infarto agudo do miocárdio. E isso pode ser explicado tanto por consequência de variações hemodinâmicas, como o aumento da pressão arterial, mas como também uma maior incidência de infecções respiratórias nessa época, como a infecção por influenza vírus, que a gente sabe que aumenta o risco de infarto. Entretanto, temperaturas elevadas elas também vão estar associadas com um maior risco cardiovascular, principalmente quando você tem uma variação de temperatura abrupta. Porém, o principal fator ambiental modificável que afeta o risco cardiovascular é a poluição do ar, sendo o poluente mais relevante o material particulado, que é formado por várias partículas de diferentes tamanhos e são liberados por carros, por pneus e por combustão na indústria. E esse material particulado ele se associa ao risco cardiovascular, pois ele está relacionado com maior risco de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular encefálico, de insuficiência cardíaca e também de tromboembolismo venoso, hipertensão arterial sistêmica e resistência à insulina. E por isso a diretriz recomenda a restrição da exposição à poluição atmosférica como uma medida não farmacológica de prevenção primária e secundária para eventos cardiovasculares. E como eu comentei que a infecção por influenza está associada a um maior risco cardiovascular, a gente vai falar agora sobre a vacinação nos cardiopatas. A vacinação, na maioria das vezes, ela é identificada como uma prevenção primária. Mas quando ela está transportada para o contexto das cardiopatias, geralmente elas se tratam de uma prevenção secundária contra descompensações que possam agravar uma doença cardiovascular pré-existente. E a gente tem várias vacinas que são indicadas para os cardiopatas e para os portadores de outras doenças crônicas não transmissíveis, independente de idade. E a gente vai ver nessas tabelas quais a diretriz recomenda. As primeiras são vacinas contra infecções respiratórias, que são a vacinação contra a influenza e contra o pneumococo, que vários estudos clínicos e meta-análises relacionam elas com uma redução na mortalidade, com a redução das internações hospitalares e da taxa de infarto e de AVC. Porém, mesmo assim, as taxas de vacinação contra essas infecções são muito baixas no Brasil e no mundo.
As demais vacinas recomendadas aos adultos também não podem ser negligenciadas no cardiopata, que são a vacina contra a hepatite B, a tríplice viral e o reforço de tétano a cada 10 anos, principalmente aqui no caso dos idosos que têm um maior risco de queda. Já a vacina da febre amarela, como a gente tem uma falta de evidências fortes quanto à sua segurança nos cardiopatas, ela só vai ficar recomendada para os pacientes que têm um alto risco de exposição a essa doença. A diretriz vai trazer recomendações também sobre algumas doenças que estão relacionadas com o risco cardiovascular, sendo elas as doenças autoimunes, a doença renal crônica, a disfunção erétil, a apneia obstrutiva do sono, a doença arterial periférica e a cardiopatia reumática, sendo que a gente vai comentar um pouco melhor sobre essas quatro primeiras. E diversas doenças autoimunes elas podem acometer o coração e causar várias manifestações cardiovasculares, sendo que as principais que estão associadas com essas repercussões são a artrite reumatoide e o lúpus eritematoso sistêmico. E o que pode explicar, pelo menos em parte, esse aumento do risco cardiovascular nesses pacientes é o processo inflamatório que ocorre, que pode acelerar a ocorrência de aterosclerose, além também do uso crônico de medicamentos imunossupressores, como os corticoides, que nesses pacientes pode levar a uma piora no perfil metabólico e no risco cardiovascular. E por causa disso, as calculadoras de risco tradicionais, elas tendem a subestimar os riscos desses pacientes. Mas ainda assim, a diretriz ela não recomenda, por falta de evidências, que os alvos terapêuticos cardiovasculares sejam alterados nos pacientes portadores dessas doenças. Quanto à doença renal crônica, ela vai ter uma relação complexa e multifatorial com as doenças cardiovasculares. Porque, além de elas compartilharem vários fatores de risco, como hipertensão, diabetes e idade avançada, a própria perda da função renal, ela acarreta alterações que podem acelerar as doenças cardiovasculares. Tanto que essas doenças também são a principal causa de óbito em pacientes com doença renal crônica. E de forma geral, o que a diretriz vai recomendar é que a prevenção cardiovascular ela seja central no paciente com doença renal crônica e que a sua doença, o ritmo de filtração glomerular, a albuminúria e as outras doenças associadas sejam levadas em conta na avaliação do risco cardiovascular. Quanto à apneia obstrutiva do sono, ela vai ser caracterizada pelo estreitamento ou oclusão temporária da via aérea superior durante o sono. E como resposta à hipoventilação e à hipoxemia que essa obstrução vai causar, vão ser desencadeados uma série de eventos, como ativação do sistema nervoso simpático, ativação do sistema renina-angiotensina, uma elevação da pressão arterial, uma liberação dos mediadores inflamatórios e assim por diante. E apesar desses eventos eles serem de curta duração, uma exposição repetitiva e prolongada vai gerar uma alteração crônica no paciente, que vai levar a um aumento da prevalência das doenças cardiovasculares e um aumento da mortalidade nesse grupo. E foram os debates a respeito desse tema que fez com que, em 2018, a SBC publicasse um posicionamento a respeito dessa condição e das implicações no risco cardiovascular. E são as mesmas recomendações desse posicionamento que são repetidas aqui na diretriz. E elas consistem, basicamente, em considerar individualmente o risco do paciente junto às outras doenças associadas e respeitar o tratamento específico para a apneia obstrutiva do sono. E quanto à disfunção erétil, ela não é uma doença em si, mas é uma manifestação sintomatológica de outra condição. E ela pode ter causas tanto psicológicas como orgânicas ou uma combinação desses dois fatores. E dentre as causas orgânicas vão se encontrar os fatores endócrinos, os fatores neurológicos, os fatores relacionados a drogas, os fatores relacionados a uma intervenção urológica e o principal, que são os fatores vasculares, que é a etiologia mais comum na maioria dos homens, e é o que vai levar a essa associação com as doenças cardiovasculares. E os principais fatores vasculares que vão causar essa disfunção erétil, elas vão ser os que estão relacionados com a aterosclerose e a hipertensão. Tanto que geralmente a disfunção ela vai preceder as manifestações cardiovasculares dessas doenças. E é daí que a diretriz sugere o conceito de que um homem com disfunção erétil, mas sem sintomas cardiovasculares, ele vai ser um paciente com doença cardiovascular até que se prove o contrário. E um homem que tenha uma doença cardiovascular conhecida, ele deve ser rotineiramente questionado sobre a disfunção erétil. E além disso, a diretriz ela vai trazer como recomendação de que todo homem que seja portador dessa condição seja potenciais candidatos para a prevenção primária, sejam submetidos à estratificação de risco e sejam tratados conforme sua estratificação. Bem, era isso que a gente tinha para falar sobre prevenção cardiovascular e sobre a diretriz da SBC. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que você queira consultar, ela vai estar aí na descrição. Teve coisas, inclusive, que não couberam aqui nessa aula, mas a gente espera que tenha sido útil e obrigado.